Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Enfim, hoje eu vim falar pra vocês aqui, tá? É uma conversa aqui sobre um versículo que eu e vocês já cansou de ouvir, mas a gente não tá praticando, né? Que é o versículo sobre as más conversações corrompem os bons costumes. E essa semana tem sido uma semana que Deus está trabalhando muitas coisas na minha vida. Na verdade, que eu tô aprendendo muita coisa com o Senhor. E você pode estar falando, nossa, uma menina de 14 anos está tentando me ajudar em alguma coisa. Sim, porque até o último dia da minha vida eu vou estar aprendendo coisas com Deus, tá bom? Então, essa é uma coisa, esse é um assunto, né, de companhias, de amizades, né, sobre tudo isso que envolve a nós no nosso dia a dia. E eu acho que eu e você, a gente tem várias amizades, ou colegas, ou pessoas que a gente se comunica no nosso dia a dia. E essa semana tem sido uma semana em que eu não tenho, graças a Deus, problema em ter pessoas ali para às vezes eu conversar. Não que eu seja uma pessoa, meu Deus, que tenha várias amizades. Não, até porque muitas vezes vale só a pena uma amizade do que 10. Mas eu tava no meio, eu tava conversando, sabe, com as pessoas, e sabe quando você percebe que, caramba, eu queria tanto ter uma amizade assim, mais próxima, tipo uma amizade cristã. E aí você pode estar falando, sério, você não tá dando valor pros seus amigos? Não. Mas às vezes você para e pensa, Jesus, às vezes você vê as pessoas tendo uma amizade assim cristã na igreja, sabe? E às vezes você não se encaixa tanto, sabe? Às vezes eu não me acho que me encaixo, sabe? E eu queria ter uma amizade assim que eu olhasse e falasse, caramba, eu faço com essa pessoa, eu vou pro culto, pros cultos diferentes, nossa, eu vou falar algumas coisas que tá acontecendo na minha vida, eu vou falar isso, aquilo. E você fica tanto procurando pessoas, e eu parei de pensar, por que eu tô procurando para eu conversar, para eu falar das minhas coisas em pessoas e não em Deus? E eu fui parar pra pensar sobre isso. E é algo que quando eu parei pra pensar, eu falei, gente, eu tô querendo procurar pessoas e Deus que eu tenho que falar tudo sobre a minha vida. É claro que os meus pais viviam falando as coisas pra eles, mas é diferente uma pessoa adulta de uma pessoa da sua idade. Sempre você também tem uma pessoa ali da sua idade pra você conversar, né? E quando eu parei pra pensar sobre isso, eu falei, gente, eu tô fazendo algo super errado. Eu tô colocando pessoas no lugar de Deus. Mas em relação a esse versículo sobre as más conversações que corrompem os bons costumes, é porque é muito importante a gente olhar na roda das nossas amizades. Porque a gente pensa, nossa, eu não tenho dificuldade de fazer amizade, tenho isso. Tá, mas quais têm sido as suas amizades? Quais têm sido as pessoas que você chama de amigo ou que você chama de colega? Quais têm sido essas pessoas? Quais valores, quais coisas boas que elas têm trazido para sua vida? E eu sei que eu sou uma pessoa. Eu tenho amigos, né? Eu tenho pessoas conhecidas que não são cristãs, eu tenho pessoas que são de outras religiões que eu conheço, que eu falo, que eu convivo na escola. E é claro que você, por você ser cristão, você não tem que discriminar ninguém. Até porque ame seu próximo como a si mesmo. Por mais que a pessoa não acredite em Deus, ou por mais que a pessoa tenha uma outra crença, mas a gente deve respeitar. É óbvio que a gente não deve concordar com tudo que as pessoas acham, com o que elas acreditam, mas a gente deve respeitar, porque ter amor ao próximo inclui o respeito também. Então, eu respeito, mas assim, é diferente, sabe? Você ter uma pessoa que é da mesma sua crença, ter uma amizade que vai ali te ajudar. E por mais que você fale, tá bom, Sara, eu respeito as amizades, assim, que eu tenho que não são cristãs, mas às vezes eu não me sinto encaixada. Por quê? Porque tem certas amizades que vão ser contra ou que pensam totalmente diferente dos seus valores como cristã. E aí esse é o perigo. Por quê? Porque nós que somos cristãs, nós não temos as mesmas atitudes de pessoas que muitas vezes não são da igreja ou não são cristãos. Então a gente não pode ter os mesmos hábitos que essas pessoas. Você pode falar, você pode, porque não tem como você conviver no mundo sem conversar com outras pessoas. Não tem como, né? Você viver no mundo excluído totalmente, não tem como. É claro que você vai ter que viver, você vai dar um bom dia, você vai dar uma boa tarde. Enfim, isso é óbvio. Mas você não deve praticar as mesmas coisas que todo mundo pratica. Ai, porque, Sara, virou moda, então. Virou moda roubar um lapisinho do meu amigo. Vou roubar também, por quê? Porque eu respeito e eu ando com esse meu coleguinha aqui que
não sabe, que acha que isso é normal. Você vai fazer igual? Não! Porque os nossos princípios não devem ser negociados nesse mundo. Não é porque o seu amigo faz, não é porque a sua amiga faz, que você tem que fazer igual. Então, é muito importante sobre essas coisas, sobre conversações. O que você conversa com os seus amigos? O que você fala sobre isso? E isso tem incomodado os seus valores cristãos? E isso é algo que Deus, tantas vezes eu fico assim, Senhor, obrigada por muitas vezes me alertar, sabe? São certas coisas, são fofocas que não nos convém, muitas vezes a gente fica na roda de fofoca. Muitas vezes de conversa de palavrões que você tá lá no meio, sabe? São essas coisas erradas que você tá lá no meio e é impressionante. Você olha para uma pessoa, você não julgando, você olha para uma pessoa, olha pelas pessoas que estão naquele grupo, você já vê o que a pessoa é. Porque quanto mais você anda com uma pessoa, mais você vai ficando praticamente com os mesmos atos, as mesmas falas até que uma pessoa. Por exemplo, eu sou carioca. A pessoa que anda comigo, às vezes ela vai pegando umas palavrinhas ali carioca, às vezes ela vai pegando um pouquinho do meu sotaque, de tanto conviver comigo. Então, se eu sou carioca e eu estou morando em um outro lugar, é claro, depende de pessoa para pessoa, mas normalmente você vai perdendo o seu sotaque e vai, às vezes, em algumas palavras, pegando o sotaque da onde você está. E isso dá um exemplo de muita coisa. Quanto mais você anda com pessoas que não têm exemplos cristãos, que não têm valores cristãos iguais aos seus, mais você vai ficar igual aquelas pessoas. Respeitar é respeito. Outra coisa é você conviver ou você ter as mesmas atitudes que pessoas que não acreditam em Deus. De pessoas que não acreditam, que têm valores totalmente errados do seu. Mas Sara, eu amo os meus amigos são bons, sabe? Eles têm um coração bom. Eles só não acreditam em Deus. Tá bom, então vai lá, bebe, vai lá, fuma, vai lá nas festinhas que eles vão e você vai ver se você vai estar ainda firme com Deus. Não vai, tá? Então, as nossas amizades, sim, tá? Influenciam sim na nossa vida. Às vezes a gente ouve os nossos pais falando, não, os nossos pais não sabem das coisas que estão falando, não tem nada a ver com o que eles estão falando, mas tem importância sim. Com quem você anda diz muito quem você é. Isso não é frasezinha, não. Isso é verdade. Mas aí, gente, a gente tem que entender que a gente, por mais que nós tenhamos valores diferentes, nós temos valores, crenças, né, uma crença diferente de certas pessoas, a gente deve respeitar sempre. E só que você não pode confundir respeito e você ter a mesma atitude ou concordar com tudo que as pessoas falam. Então a gente tem que saber diferenciar isso. Porque a gente deve sim respeitar. Porque a palavra do Senhor, quando ela fala ama o seu próximo, envolve o respeito. Porque a palavra amor, ter compaixão, ela envolve dentro de muitas coisas. Sabe? Quando você está respeitando alguém, você está tendo um amor ao próximo, você está tendo cuidado, sabe? Você está respeitando aquela pessoa. Por mais que ela não tenha a mesma atitude ou a mesma opinião que a sua. Mas você deve dar o respeito a ela. Então, se você quer o respeito, você tem que oferecer a ela, aquela pessoa também, um respeito também. Então, respeite. Mas não é porque você respeita que você deve concordar com tudo que as pessoas falam, as pessoas agem ou as pessoas têm, sabe? Então, cuide com o seu valor. A gente não deve viver ou a gente não deve ter os mesmos valores. Não é porque tá todo mundo indo pra balada que você tem que ir. Não é porque tá todo mundo fazendo isso, aquilo que você deve fazer. Não negocie os seus valores, sabe? Lembre-se que você é um filho ou uma filha de Deus. E que nós sempre temos que olhar para Cristo. Às vezes as pessoas elas vão pensar coisas erradas de você. Vão pensar que você está sendo hipócrita, sabe? Mas uma coisa que eu sempre penso, não ache que você está sendo uma cristã horrível. A gente está numa fase de transição, de transformação com Deus. Todos os dias a gente aprende algo melhor. Então, quando uma pessoa te acusa, muitas vezes, cuida. Porque muitas vezes o diabo pode estar querendo te acusar, sabe? Muitas vezes aquela pessoa, que às vezes ela nem sabe, mas às vezes aquela fala dela, o inimigo pode ter, às vezes, usado ela até para te deixar triste, te deixar angustiado. Então, sabe, não ouve tudo também que as pessoas falam.
É claro, se tem pessoas certas, seu pai, sua mãe, pessoas que são maduras na fé, sim, ouvem, é claro que você tem que ouvir. Mas agora, se são pessoas que estão querendo te acusar, estão colocando opiniões, ou se estão opinando algo que não vai crescer, que não vai te ajudar a crescer na sua fé com Cristo, mas sim te detonar, cuide, com a diferença. Você é um filho de Deus, mas você também não é perfeito igual a Jesus. A gente erra, mas nós devemos procurar sempre a olhar a Jesus e ter as mesmas atitudes que ele. Não é porque você erra que você deve errar sem pensar. Até porque quando você conhece a palavra, cuida, você conhece ela. Você sabe, você já leu a palavra, então as suas atitudes devem demonstrar as mesmas atitudes de Cristo. Porque você é um filho de Deus.